Giro de notícias do Palmeiras no ar e hoje temos algumas notícias diferentes aí, umas polêmicas, outros não. A gente vai falar de Gabigol de novo, que eu já não tô aguentando mais. Gabigol não se decide, vai, não vai, tem hora que ele vai, tem hora que ele não vai. E aí tá nessa situação complicada aí, chatice do caramba. Decide logo, Gabigol. Mas é aquilo, eu acho que ele vai ficar até o final da temporada nessa ladainha. Abel, né? Abel parece que temos aí um ritual aí do Abel, né? Piadinhas à parte, temos um método do Abel aí com relação aos novos jogadores para ganhar espaço, né? E vamos falar um pouco sobre isso também. E a saída do John pro Red Bull Bragantino aí, parece que tá pintando uma venda pro Palmeiras aí. Bom, antes disso, vou pedir para você se inscrever no canal, ativar o sininho, deixar o like e também seguir a gente nas redes sociais, @virado podcast no Instagram, TikTok e Twitter. Então, bora lá para a primeira notícia de hoje e ela é sobre o nosso querido Double John, ou John, né, para os íntimos. Eu acho que aqui não pega. John se despede de companheiros. Palmeiras estima ganhar 25 milhões de reais. John se despediu do Palmeiras na tarde desta quarta-feira após o treino na academia de futebol. O meia de 21 anos tem exames agendados ainda hoje com o Red Bull Bragantino. O que aconteceu? O Palmeiras finalizou a preparação para enfrentar o Atlético Goianiense amanhã às 11 horas. Às 11 horas. Amanhã, dia 11, às 19h30 de Brasília. 11 horas de uma quinta-feira. Guilherme, é exatamente isso. No Allianz Parque. E John fez seu último treino pelo Alviverde. As fotos do treino mostram ele se despedindo de seus companheiros. Após a ativação na parte interna, os jogadores foram a campo e realizaram um treino técnico e tático com simulações de jogo na parte final. Houve ainda um recreativo e aprimoramento de bolas paradas. O negócio entre Palmeiras e Red Bull Bragantino foi fechado em 4,5 milhões de dólares, cerca de 24,3 milhões de reais na cotação atual, por 60% dos direitos econômicos do meia. E há uma obrigação de compra de mais 20% por 2,5 milhões de dólares se John atingir metas estipuladas no contrato. Se John atingir as metas do contrato, o Palmeiras estima ficar com 25 milhões no valor total. O Alviverde tinha 70% de direitos econômicos do atleta e outros 30% eram ligados à Primavera, que ajudou na formação do jovem. Bom, para mim, ótima venda, tá? Ótima venda aí, porque o John assim, não se firmou no Palmeiras, ele entra em alguns jogos, raramente ganha chances, nunca vi nada demais no John. 4 milhões e meio de dólares num garoto jovem, que assim, até agora não se mostrou, e agora vai pro Bragantino, que é um time de jovens, né? Então, vai lá, boa sorte para ele, acho que é uma boa para os dois, que ele vai ter mais espaço para jogar, e o Palmeiras, porque ganhou mais uma grana, até porque o Palmeiras é aquele formato que eu já disse. Contrata jovens ou jogadores muito bons, no caso do Felipe Anderson, que tem um potencial de vinda ficar um longo prazo no time. Essa é a renovação do Palmeiras. E tá vendendo jovens da base. Claro, vendeu o Estevão, vendeu o Hendrick, vendeu o Luiz Guilherme. E agora vende o John. John que vai fazer menos falta, né? Eu acho que a venda do John, o torcedor do Palmeiras não vai nem se importar. Duvido que vai ter alguém revoltado. O John, pelo amor de Deus. Nossa, no momento que o DVD quase acertou, quase fez um golaço aqui no Corinthians, mas ele tava impedido. Tô gravando no momento em que tá acontecendo Vasco e Corinthians, tá? Por isso nem vai ter giro de notícias do Corinthians, até porque, né? Notícia vai mudar tudo conforme nesse jogo aí. Mas aqui é Palmeiras, né? Que não tem nada a ver com o Corinthians. Só que o fato de que se perder hoje seria uma boa pro Palmeiras, pros outros rivais, seria legal, né? Uma derrota do Corinthians hoje em São Januário, quem sabe aí. Mas é isso, boa venda pro Palmeiras aí, um bom pro John. Acho que ele vai ter oportunidade lá de demonstrar seu futebol. E aí a gente vai saber, né, no futuro se foi barato, se foi caro. Eu acho que agora o Palmeiras se deu bem, o Palmeiras sai ganhando aí nessa negociação. Bora para a segunda notícia aqui, e ela é sobre o método de Abel Ferreira aqui, ó. Matéria do Lance. Método de Abel Ferreira pode atrasar minutagem de reforços do Palmeiras. Técnico prega pela meritocracia dentro do elenco.
O técnico Abel Ferreira não costuma colocar recém-contratados no time titular do Palmeiras de forma imediata. A metodologia do treinador e sua comissão técnica preza pela meritocracia dentro do elenco. Ou seja, os reforços precisarão mostrar que podem entregar mais do que os jogadores já consolidados do Verdão. Portanto, Maurício, Gia e Felipe Anderson podem precisar esperar alguns jogos no banco de reservas para começar a ter mais minutos. Eles estão disponíveis a partir da próxima semana, na 17ª rodada do Brasileirão contra o Botafogo. Tem que se adaptar, já falei para abaixar as expectativas, porque nossa equipe está bem. Não vou mexer naquilo que está bem. Quem chega tem que conquistar o lugar, seja quem for. Messi, Cristiano Ronaldo, eu não dou camiseta a ninguém. Regalias que meus jogadores têm é feita pelo trabalho deles. A competitividade interna, temos um elenco curto e esses 3 reforços vêm para nos ajudar, disse Abel Ferreira em entrevista recente. Palmeiras contratou o Aníbal Moreno, exemplos recentes, né? O Palmeiras contratou o Aníbal Moreno, Caio Paulista, Bruno Rodrigues e Lázaro no início do ano. O volante argentino foi o único que passou a jogar frequentemente com maior rapidez. Ele assumiu a condição de titular a partir do 8º jogo do Verdão na temporada diante do São Bernardo pelo Paulistão. Antes desta partida, o Palmeiras teve jogos menos valiosos no estadual. O duelo mais aguardado era a decisão da Supercopa do Brasil contra o rival São Paulo. Na ocasião, a dupla de volantes titular foi Zé Rafael e Richard Rios, estabelecidos nos times desde 2023. Lázaro foi atuar como titular pela primeira vez no 6º jogo em que estava no Verdão, contra o Botafogo de São Paulo. Antes disso, entrou 3 partidas e não foi utilizado em 2. Dos 17 jogos disputados na temporada, Caio Paulista foi titular em apenas 6. Com dificuldade de adaptação desde o fim do Campeonato Paulista, o lateral participou de somente 6 confrontos de 22 possíveis. Possíveis exceções: em 2023, o Palmeiras contratou apenas 2 reforços, Arthur e Richard Rios, enquanto o volante colombiano passou a ganhar mais minutos como titular no segundo semestre. O atacante praticamente chegou jogando. Isso porque Arthur foi uma contratação pedida para Abel Ferreira para ocupar uma lacuna deixada por Gustavo Scarpa, que deixou a equipe como titular absoluto e um dos protagonistas do time. A contratação do ano passado se adaptou rápido, afinal era formado nas categorias de base do Palmeiras e assumiu a condição de titular. É possível que algo semelhante aconteça com o Felipe Anderson, reforço mais badalado da temporada. O meio-atacante era protagonista na Lazio da Itália em alto nível no futebol europeu. É possível que o jogador atropele processos e passe a jogar com frequência mais rapidamente, caso se adapte ao novo clube. Bom, é isso aí. Eu acho que esse processo do Abel, acho que faz parte de qualquer clube, ainda mais um clube estruturado como o Palmeiras. Tem vários jogadores aí que estão disputando, jogadores da base, jogadores que já estavam lá. Então, realmente, vai ter essa disputa aí. E o Abel, ele, a meritocracia, ele roubou essa palavra do Tite aí, né? Essa frase, essa aspa icônica. Mas tem essa meritocracia do Abel aí, até alguns palmeirenses não entendem tanto, né? É por isso que tem alguns jogadores que não têm a qualidade técnica tão boa, jogam bastante mais do que deveriam, porque o Abel, ele segue essa meritocracia aí nos treinamentos e vai ter que suar para chamar a atenção do homem para jogar. É mais pro Giai e pro Maurício isso. Porque o Giai ainda tem o Marcos Rocha e o Mike na sua posição. E o Maurício tem o Veiga, tem o próprio Rômulo, tem outros jogadores aí que vai disputar a posição com ele. Então, o Felipe Anderson é o cara que chega mais badalado, né? Destaque da Itália, como a gente falou, um jogador diferente, um jogador que tá visando a seleção brasileira. Então, é um cara que hoje chega no Brasil com status de possíveis melhores jogadores, possível melhor jogador do Palmeiras, ou possível um dos possíveis melhores jogadores atuando no Brasil. Era isso que eu queria falar. E, para mim, ele já chega com o status titular, até porque a ponta direita ali do Palmeiras é unânime, né? Não tem um titular absoluto ali, né? As pontas do Palmeiras não tem um titular absoluto. Então, eu acho que o Felipe Anderson pode, até pela capacidade de construção que ele tem, também jogar com o Veiga. Eu acho que vai dar muito certo esse fit aí entre os dois. Então, eu acho que ele vai acabar ignorando esse método do Abel e passar na frente, né? O Abel vai ignorar o método e vai colocar ele na frente. Bom, última notícia aqui do Palmeiras. E é sobre ele. Não aguento mais falar desse cara, mas vou ter que falar, né? Porque, né? O cara tá aqui toda hora. PVC falando sobre Gabigol. Palmeiras pode pagar Gabigol, pois prevê receitas acima de 1 bilhão. Rapaz.
o Palmeiras terá condições de pagar uma bolada a Gabigol a partir de 2025, porque prevê 2 anos com receita acima de 1 bilhão, contou Paulo Vinícius Coelho no D primeiro. Segundo o PVC, o Verdão pretende faturar mais que 1 bilhão tanto em 2024 quanto em 2025 por causa da venda de joias da academia, como Endrick ao Real Madrid e Estevão ao Chelsea. Sendo assim, alto custo envolvendo a operação do Gabigol não tira as finanças do Palmeiras do trilho, explicou o colunista do UOL. A pergunta que eu fiz ontem é o seguinte: o Palmeiras vai bater uma receita acima de 1 bilhão? A resposta é sim. Sim, vai. A receita do Palmeiras, pela primeira vez na história, será superior a 1 bilhão. A projeção é que isso repita em 2025, porque as receitas de vendas do Endrick e de Estevão vão continuar entrando no ano que vem. Então, o Palmeiras deve ter 2 anos seguidos com receitas superiores a 1 bilhão. O Palmeiras não tem uma minuta de pré-contrato. O Palmeiras entregou ao Gabigol uma proposta com um tempo de contrato e valores de luvas e salários. Gabigol pode responder isso quando quiser. O Palmeiras vai dar um prazo para definir isso. Nesse cenário, se o Gabigol aceitar a proposta do Palmeiras, isso encarece demais. Isso faz o Palmeiras sair do trilho financeiro? A resposta é não. Não, porque a receita é de um volume que permite este investimento. Então, esse é o ponto central. O Palmeiras terá receita recorde superior a 1 bilhão e o Gabigol não interfere nos planos de custos do Palmeiras nesse cenário. Aí tá aí. Palmeiras então pode pagar pelo Gabigol e, na minha visão, isso deve acontecer. Aliás, isso teria que acontecer se o Palmeiras quiser garantir ele já de uma vez. E eu acho que interessante para o Palmeiras ter o Gabigol quanto antes possível. E para o Gabigol também, né? Ele quer sair, esse é o interesse do atleta. Porque a situação do Flamengo, nele no Flamengo, tá, tá difícil. Ele fez uma gestão aí de fim de ciclo péssima no Flamengo. Construiu uma história de ídolo e vai sair aí como um ingrato para a torcida do Flamengo. Então, ele quer sair o mais rápido possível. Então, o Palmeiras estuda essa possibilidade. Eu achava que seria muito difícil o Palmeiras pagar pelo Gabigol nesse meio de ano, mas existe essa possibilidade e se eu fosse o Palmeiras eu faria, tá? Porque vai ter um retorno financeiro muito grande, não só com títulos, mas também com marketing. Porque é um jogador midiático, é um jogador que chama muita mídia, é um jogador que vai te trazer mais patrocínios, ainda mais agora que a possibilidade de abrir para outras empresas, a concorrência da camisa do Palmeiras não é só mais a Crefisa, então o Palmeiras pode ganhar mais dinheiro ainda. Então, eu acho que é uma possibilidade. O Palmeiras deveria pensar nisso. Eu acho que o Gabigol vai se arrastar, essa situação vai se arrastar até o final do ano e ele vai ver as melhores condições. Isso que eu acho que vai acontecer. Mas, dito isso, pode vir o Palmeiras e pagar amanhã e o Gabigol ser anunciado no Palmeiras na sexta. E aí eu fico com cara de trouxa, mas é só uma opinião minha. Bom, rapaziada, é isso. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Deixa seu like, comentário, compartilha e ativa o sininho e segue a gente nas redes sociais, @virada podcast. Tamo junto e falou!